Estamos aqui na Estação Experimental da ID Consultoria Agrícola e Pesquisa, no oeste da Bahia, no nosso ensaio de práticas agronômicas aplicado aos cultivares de algodão Delta Pine Bollgard 3 RR Flex, DP 1857B3RF e DP 1866B3RF. Hoje vamos falar sobre a vitrine de época de plantio. Esta é uma das primeiras decisões que nós temos que tomar na safra e tem se tornado um grande desafio. Entender os efeitos de cada época em cada cultivar é de fundamental importância, pois como temos safras diferentes, ano a ano temos que estar personalizando o manejo das lavouras àquela safra em especial. Na Bahia, utilizamos o mês de dezembro como o mês base do cultivo de safra, dividindo o mês em 3 janelas de 10 dias. Nesta vitrine, conseguimos instalar apenas a segunda e a terceira época, com as datas de emergência em 19 de dezembro e 29 de dezembro de 2020, respectivamente. Vale ressaltar que para os ensaios de época, nós travamos a população em 90 mil plantas por hectare, dentro do espaçamento de 76 centímetros entre linhas, num manejo de condução, objetivando a taxa de crescimento de 1 centímetro dia. Vamos iniciar com a cultivar DP 1857B3RF. Esta aqui é uma planta instalada na segunda época. Ela tem 25 nós e apresentou a primeira inserção de estrutura reprodutiva no 8º nó. Esta planta é a planta da terceira época. A diferença entre as duas é basicamente que esta planta ela formou 2 nós a menos, mas ela teve uma compensação em antecipar a emissão do primeiro botão floral para o 5º nó, remetendo à mesma quantidade de nós reprodutivos totais entre as plantas. Aqui temos a cultivar DP 1866B3RF, instalada na segunda época de dezembro e na terceira época de dezembro. O comportamento que podemos observar aqui foi muito similar ao que aconteceu com a DP 1857, sendo 25 nós na planta instalada na segunda época e 24 nós na planta instalada na terceira época, uma diferença de 1 nó. O mesmo efeito de antecipação da inserção do primeiro botão floral também aconteceu para a terceira época, nesse caso indo da sétima para a sexta, resultando na mesma quantidade de nós reprodutivos entre as duas plantas. O que nós pudemos observar nessa vitrine de épocas foi que, independente da genética da cultivar, nós tivemos um efeito ambiental sobre as mesmas muito parecido, onde que a época instalada na dezembro 2 conseguiu emitir mais nós totais comparadas a dezembro 3. E uma coisa que ficou bastante interessante foi que a dezembro 3, nas duas variedades, independente da intensidade, conseguiu antecipar a emissão dos botões florais, resultando numa mesma quantidade de nós reprodutivos entre as duas épocas, independente da cultivar. Resta agora avaliar os principais componentes de produtividade, que são a quantidade de estruturas e seu peso, e avaliar o resultado final. Acompanhe a gente nesta websérie e confira os demais tratamentos da nossa vitrine de cultivares.